Bem-vindos ao canal Cafezinho com TI. Meu nome é Laurence Václavic, eu sou administrador de redes formado desde 2007 e esse canal vai tratar de tecnologia da informação, vamos tratar também de drones, vamos tratar da parte de redes, da parte de serviços. Hoje o intuito é fazer o primeiro vídeo de uma lista que serão 4 vídeos para tratar do assunto de servidor rsyslog mais fail2ban mais MikroTik. Essa é uma situação que eu há bastante tempo já gostaria de ter implantada nos locais onde eu trabalho. E procurei muito na internet e nunca achei nada coeso que fechasse todas as pontas para um bom funcionamento. Aqui vocês podem ver o artigo que eu escrevi, que ele vai ser disponibilizado quando for lançado o 4º vídeo, e nós vamos aqui ao cenário proposto, tá ok? Antes de mais nada, se você gosta desses assuntos, gostou da ideia de poder utilizar o fail2ban para enviar os IPs bloqueados para o MikroTik, já faz o favor, se inscreva no canal, dá o joinha para que o vídeo se torne relevante e você seja avisado na próxima vez. E para dar uma força aqui para mim, é óbvio também. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá. Cenário proposto. Imaginemos a seguinte situação. Temos uma empresa com 2 ou mais unidades. E em cada uma das unidades, vários servidores, como servidor de website, servidor de e-mail, servidor de VoIP, SSH, Remote Desktop, etc. E todas essas empresas possuem MikroTiks como roteador de seus links. Todos esses serviços, tendo uma porta aberta para a internet, eles sofrem inúmeros ataques, principalmente de brute force e de negação de serviço. E também os ataques que são de escaneamento, que é para simplesmente ficar sabendo se ali existe, né, um serviço ouvindo naquela porta para futuramente fazer um ataque por ali. Então, falando um pouquinho do fail2ban, ele é uma ferramenta maravilhosa, tá, que ele vem para auxiliar a diminuir esse impacto desses ataques. Ele funciona da seguinte forma: ele lê os logs gerados pelos serviços que a gente configurar nele para ler, e ele procura por padrões, por strings, né, que sejam identificadas como ataques. Então esses filtros, esses padrões, eles já vêm com alguns, né, e a gente pode customizar conforme for necessário, igual um regex no shell, para identificar padrões. Quando ele identifica esse padrão, você consegue capturar o IP que fez a tentativa, e então você pode tomar uma ação para estar bloqueando esse IP. Normalmente, né, que é o cenário que todo mundo tem, o fail2ban ele roda no próprio servidor. Então você tem lá um servidor de e-mails, o fail2ban vai ser instalado lá. E ele gera os bloqueios utilizando algum recurso no próprio servidor. Normalmente, quando é Linux, o iptables. Isso pode ser legal, pode ser o bastante se você tiver apenas um servidor que você queira proteger, que tenha uma porta aberta para a internet. Mas nesse cenário proposto, com vários servidores e várias unidades, a gente teria que instalar o fail2ban em todos eles, configurar em todos eles e consumir recursos, né, de disco, de memória, de processamento em todos eles. Além de que IPs que atacassem um atacante, um hacker que estivesse testando a vulnerabilidade ali em um servidor, em um serviço de um servidor, ele seria bloqueado ali, mas não seria bloqueado nos outros servidores que a gente tem, até que esse mesmo IP tentasse também atacar esses outros servidores. E vice-versa. Dessa forma, a solução para que a gente tenha um bloqueio mais eficiente passa primeiramente por concentrar todos os logs de todos os servidores em apenas um servidor de log remoto. Como vocês devem saber, ou se não sabem, é possível enviar os logs dos servidores Linux e até de vários roteadores, aparelhos e tal, através
da rede, né? E nesse caso, inclusive, servidores que tivessem em outras unidades da empresa, através de uma VPN feita pelos MikroTiks ou redirecionamento de portas, a gente também conseguiria concentrar esses logs em apenas um servidor. E nesse servidor, que teria todos os logs de todos os outros servidores, a gente rodaria o Fail2ban. E depois, quando o Fail2ban conseguir identificar os padrões, ao invés de ele aplicar as regras via iptables nele mesmo, ele vai enviar essas regras para uma lista de MikroTiks, que serão esses roteadores dessas unidades. E eles ficarão responsáveis por estar fazendo esse bloqueio. Então você bloqueia lá na ponta da sua rede e protege sua rede inteira. Tá ok? Assim, um IP que cometeu um ataque contra apenas um serviço de apenas um servidor de uma das unidades já estará totalmente bloqueado para atacar qualquer servidor, qualquer serviço em qualquer unidade. Então a gente consegue consolidar essa base de bloqueios para a gente ter um bloqueio mais eficiente e diminuir as possibilidades de exploração pelo hacker. Como que nós faríamos isso? Tá? Aqui eu proponho 3 etapas, né, para a gente estar fazendo e uma quarta para estar testando. Então nessa primeira etapa, vamos configurar o serviço rsyslog para receber via rede os logs de todos os outros servidores. Configurar um servidor remoto, ou seja, um desses outros servidores, vamos configurar um aqui, para enviar logs ao servidor de log e Fail2ban, que a gente criou, que a gente vai criar. Configurar esse servidor de logs para estar rotacionando esses logs recebidos via rede, para eles não se tornarem arquivos muito grandes. Você vai cortando eles através do tempo. E configurar o Fail2ban para estar conseguindo ler esses logs específicos, né, nos locais diferentes que eles vão estar, porque eles não vão estar no local padrão que o Fail2ban costuma buscar. Numa segunda etapa, nós vamos criar um script em bash chamado fail2mikrotik.sh, que ele vai ser o responsável por fazer o envio desses bloqueios, né, criar lá no MikroTik essas listas para serem bloqueadas de IPs. Criar uma action, uma ação do MikroTik customizada chamada fail2mikrotik, para que dentro da jail a gente possa chamar essa ação fail2mikrotik, que por sua vez vai chamar o script fail2mikrotik.sh, passando os parâmetros necessários, o nome da jail, o IP que tem que ser bloqueado e algumas outras opções, como também o tempo que você vai manter ele bloqueado e tal. Configurar a jail para utilizar a action fail2ban. Então vamos mostrar aqui nessa segunda etapa como que a gente configura ela para estar usando essa action. Aí a terceira etapa a gente já vai trabalhar mais do lado lá do MikroTik. Tá? Nessa terceira etapa, que vai ser o terceiro vídeo dessa série, nós vamos configurar um MikroTik, né, para receber, dois nós vamos configurar, para receberem os IPs a serem bloqueados vindos do Fail2ban. Então existe uma configuração que a gente tem que ser feita lá para que o script fail2mikrotik, através do Fail2ban, consiga enviar essas regras e ele consiga receber essa regra, tá? Essas regras. Vamos configurar o Fail2ban para não executar o unban, ou seja, a remoção dos IPs bloqueados ao desligar ou reiniciar o Fail2ban. Porque nesse cenário não faz sentido, uma vez que a gente vai desligar o servidor de logs, reiniciar ele, que esses banimentos sejam descarregados do nosso MikroTik. Isso a gente não quer, porque senão a gente vai ficar descoberto nesse período. Vamos criar também no próprio MikroTik um script para remover IPs com tempo expirado. Então aqueles IPs que estão lá dentro do MikroTik, a gente já vai enviar para lá a informação da data onde ele deve expirar. Normalmente o próprio Fail2ban ele vai ir lá e remover aquele IP de lá quando a data expirar. Porém, se eventualmente na hora que o Fail2ban tentou fazer essa remoção lá do MikroTik, dessa regra do MikroTik,
o MikroTik estava desligado, ou estava com algum problema na rede e não conseguiu chegar lá, principalmente porque a gente vai ter um cenário distribuído, né? Então você pode ter o link lá da filial 3, lá pode estar down e você não vai conseguir fazer essa remoção. Então esse script que a gente vai criar dentro do próprio MikroTik, ele vai ter a capacidade de verificar quais daqueles IPs já deveriam ter sido removidos da lista de bloqueio e vai remover ela. Ele vai rodar através de uma cron. Ok? Numa quarta etapa, nós vamos fazer os testes. Efetivamente verificar tudo isso acontecendo. Nós vamos testar o envio de IPs para bloqueio do fail to ban para o MikroTik, vamos testar a remoção de IPs do fail to ban para o MikroTik e vamos testar o script que remove por tempo expirado. Ok? Então esses são todos os passos que nós vamos ter para conseguir essa solução. Bom, vamos lá. Primeira etapa. Vamos configurar o serviço rsyslog para receber via rede o log de outros servidores. Assumimos que o servidor em questão terá o Linux Debian 10, mas não deve haver grandes diferenças para outras distribuições semelhantes, baseadas em Debian como o Ubuntu. Tá? Então vamos lá. Vamos executar aqui no servidor de logs, que também vai ser o servidor fail to ban. Vamos editar o arquivo /etc/rsyslog.conf e vamos adicionar ao final da seção modules as seguintes linhas. Aí a gente vai pegar aqui, tá? Copiar essas linhas e colar no arquivo. Vamos mostrar aqui, ó, o servidor de logs /etc rsyslog.conf. Vamos editá-lo aqui. Então aqui no fim da seção módulos, né? Seção aqui módulos. Então aqui no fim eu peguei e colei, tá? O template aqui, ó, tá colado aqui dentro. Salvei, tá? Vamos voltar lá para a explicação. Essas linhas farão com que os logs que forem enviados a esse servidor, com exceção dos logs vindos do localhost, ou seja, do próprio servidor, eles sejam salvos numa pasta diferente, separada, que vai ser no /var, /log, /rsyslog. Dentro desse rsyslog vai ser criado uma outra pasta com o nome, com o IP do servidor. E dentro dessa pasta com o IP do servidor, eles vão ser categorizados pela aplicação, Dovecot, Postfix, SSH e etc. Tá? Então, a gente vê que assim, ó, a primeira linha aqui, ela pega e indica, né, qual vai ser o formato. Então, var, log, syslog, from host IP, que é uma variável que vai capturar o IP, e uma variável que vai capturar o nome da aplicação. Aí depois, nós colocamos aqui que se não for o host 127.0.0.1, ou seja, não vier do localhost, aí ele executa o template e depois ele dá um stop. O stop ele serve para que após gravar os logs nesses arquivos diferentes, né, esse que a gente especificou, esses logs também não sejam gravados nos arquivos padrão, lá no var, log, messages, var, log, rsyslog, var, log, mail, aonde normalmente seria salvo. Tá? Então ele faz dar um break, ele não deixa ir para frente. Feito isso, salvamos o arquivo e criamos o diretório raiz para os logs, e em seguida reiniciamos o rsyslog. Então aqui você vai fazer o makedir /var, log, rsyslog, e vai fazer o systemctl, né, Ctrl, restart rsyslog. Isso já vai fazer com que, né, aqui no /var, log, seja criado essa pasta aqui, rsyslog. E o servidor foi reiniciado o serviço. Tá? Agora vamos configurar o rsyslog de um servidor de e-mail para enviar alguns logs para o nosso servidor de logs. Então agora eu vou mostrar para vocês o meu servidor de e-mail e a configuração que eu fiz nele para que ele enviasse os logs para esse servidor que a gente fez agora. Esse servidor que a gente está mostrando agora, ele está no IP 192.168.248. Tá, ok? Então no servidor de e-mails, a gente vai editar o mesmo arquivo, etc rsyslog. Tá? Vamos procurar a seção rules e nela nós vamos criar uma entrada para que todos os logs referentes a Facility Mail
sejam enviados para o nosso servidor de logs de IP 192.168.0.248. Assim, adicionamos a linha abaixo. Então vamos lá, essa linha aqui é mail, ponto asterisco, a facility é mail, né? Existem várias facilities que eles chamam, são categorias de logs. Então você tem a autenticação, você tem a de e-mail, você tem a de kernel, enfim. Aqui o que interessa para a gente é enviar todas que sejam de e-mail. Então a gente vai enviar mail, ponto asterisco, que é o asterisco que ele vai representar os níveis, né? Que é erro, informação, warning, enfim. A gente vai enviar tudo para o 192.168.0.248 na porta 514, que é a porta do syslog. Tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a gente está no servidor 0253. Então a gente vai vir aqui no rsyslog. Vamos procurar aqui o arquivo rsyslog.conf. Vamos procurar rules, tá? E aqui dentro dessa parte de rules aqui, a gente tem que enviar para lá. Então aqui já existia uma entrada que era essa de baixo aqui, ó, que ela mandava os arquivos para o /var/log/mail-log, que é o padrão, né, dessa instalação de CentOS. Mas antes aqui eu mandei ela enviar também, tá? Ela não tem um stop em seguida, então ela envia também para o 192.168.0.248 na porta 514. Então não vai deixar de gerar logs localmente, mas também vai enviá-los para o nosso servidor de logs. Só isso, simples assim a configuração. E em seguida a gente tem que reiniciar o serviço, né? Aqui no caso, como eu utilizo um CentOS antigo nesse servidor, a gente não usa o System Control, para reiniciar o serviço, a gente usa o init.d. Então /etc init.d rsyslog restart. A gente faz o restart do serviço. Agora nós vamos no servidor de e-mail reiniciar os serviços de e-mail apenas para a gente ver os arquivos de log sendo criados lá no servidor de logs e eles tendo algum conteúdo chegando neles, tá? Então a gente vai executar aqui, ó, o /etc init.d postfix restart e o etc init.d dovecot restart, tá? No servidor de e-mail. Então é vir aqui no terminal e executar, tá bom? Então o que vai acontecer? Voltando no servidor do fail2ban, a gente já vai poder ver os arquivos de postfix dovecot criados dentro da pasta 253, tá? Então, como aqui já está feito, né? Vamos entrar aqui. Aqui eu tenho dois servidores que eu estou recebendo log. Eu vou mostrar aqui o do e-mail. E aqui a gente já tem o dovecot, o postfix e tem mais um, que é um serviço de web e-mail que eu rodo também, que é o Roundkube. Então ele também faz parte da Facility Mail, ele também chegou. Então eles estão aqui, tá? E eles têm conteúdo, ó. Deixa eu puxar a câmera mais para baixo, ó. Eles já estão recebendo, né? Se eu mandar aqui atualizar, vocês vão ver ali que os números vão mexendo, né? Aqui, ó, tá recebendo os logs, tá certo? Então tá funcional. Vamos voltar aqui. Próximo passo. Temos que configurar o servidor de logs para rotacionar esses logs recebidos via rede. Aqui vocês puderam verificar que eles não estão rotacionados. Tá? O que significa rotacionar? Vamos voltar aqui na pasta de log normal. Isso daqui é o rotacionar. Ó. Você tem o alt.log, aí você tem o alt.log.1, tá? E a partir daqui começa já a estar inclusive compactado. alt.log.2.gz, .3.gz, .4.gz. Então existe um serviço no Linux que trabalha, facilita a gente fazer essa rotação de logs. Tá? Então é esse serviço que a gente vai estar configurando agora para que os logs não fiquem muito grandes, a gente consiga organizar de uma forma mais eficiente e utilizar menos recursos, né, de processamento para ler arquivos muito grandes, etc. Tá? E também de disco, né, para não guardar por indefinidamente. Ok? Então, esse arquivo ele chama logrotate, esse arquivo não, esse programa, esse serviço. Tá? É importante para que os logs não se tornem arquivos grandes demais, o que pode prejudicar o desempenho do servidor e também lotar o disco. O ideal sempre, tá, é você guardar aquilo que é necessário. Cada um vai ter o seu cenário onde você sabe o que é necessário. Para o fail2ban, o necessário é aquele tempo maior que você colocaria numa jail para ser bloqueado, para você conseguir ter o histórico do porquê que ele foi bloqueado. Porém, você pode estar querendo guardar os seus logs não só para o fail2ban.
Você pode estar querendo guardar os seus logs para você poder realmente consultar eles para saber coisas que aconteceram no passado. E de repente você descobre que teve uma invasão, teve algum problema, teve alguém apagou um arquivo, fez alguma coisa errada, mandou um e-mail que não devia, ou disse que não fez, enfim, e você pode estar consultando esses logs. Então você tem que determinar, baseado na sua necessidade específica, quanto tempo que você vai guardar esses logs, tá? Então a gente vai ter que criar aqui, ó, o arquivo /etc/logrotate.d, que é uma pasta que já existe, tá? A gente vai criar lá um arquivo com o nome do servidor, o IP do servidor, desculpa, 192.168.0.253. Por que eu uso sempre o IP? Porque quando a gente recebe os logs via rsyslog, a gente não consegue criar uma pasta com o nome do nosso servidor, é só com IP. Então, para todos os locais, a gente está chamando cada servidor pelo mesmo nome, a gente utiliza o IP, tá bom? Então aqui, touch, né, para que é o arquivo. E depois a gente continua logo aqui embaixo. Importante notar que para cada servidor remoto que enviará seus logs, devemos criar um arquivo de configuração desses, para que os logs sejam rotacionados. No caso, eu estou colocando dessa forma, como eu crio lá um arquivo para cada servidor, né? Então você vai ter que criar um arquivo por servidor. Você também, se não quiser, você pode criar lá o etc log rotate servidores remotos, e você pode criar várias entradas, uma para cada servidor. Eu prefiro criar arquivos individuais. Bom, nele vamos colar o seguinte conteúdo. Então aqui está, para copiar e colar, tá vendo? A configuração que tem que ser colocada. Vamos dar uma olhada aqui. No /etc/log rotate.d. Então aqui já existem outros arquivos, né, para o Samba, para o rsyslog, para o próprio feito2ban, o arquivo de log do feito2ban, não os que ele lê, né, apt, apache, alternativos, e tem aqui o arquivo que eu criei, tá? E aqui está exatamente lá com o mesmo conteúdo que está na nossa página ali. Então vamos à explicação do conteúdo. Essa primeira linha aqui em cima, ó, /var, /log, /rsyslog 192.168.253, ***log, o que ela vai fazer? Ela vai falar que todos esses outros argumentos que estão aqui dentro dessa chave aqui, ó, elas se aplicam a todos os arquivos .log dentro dessa pasta. Então todos eles vão estar sujeitos a essas regras. Em seguida, podemos escolher se o log será rotacionado diariamente, daily, semanalmente, weekly ou mensalmente, monthly. Para escolher, basta descomentar. Aqui eu deixei o daily comentado e o monthly comentado. Deixei descomentado somente aqui o semanal. Essa escolha deve ser feita levando em conta a quantidade de log gerado. Tá? Para o meu caso, que eu tenho um servidor aí com 300, 350 usuários, mais ou menos, um arquivo de uma semana está tranquilo para o feito2ban conseguir ler ele sem ser algo muito pesado. Tá? Então eu coloquei semanalmente. A próxima linha que a gente tem, que é esse daqui, missing, ok, indica para não gerar um erro caso o arquivo de log não exista. Por exemplo, tem alguns serviços que enquanto ele não tiver o que jogar dentro do log, e ele não, alguns serviços também não geram log na inicialização dele, né? Para que o log rotate, se não tiver um arquivo lá, ele não vai criar nenhum problema, ele não vai falar que teve um erro, não vai logar um erro, não vai quebrar, ele simplesmente vai ignorar e vai passar em diante. Em seguida, nós temos aqui o rotate 48. O comando é o rotate, o 48 é o número que eu coloquei aqui, tá? Ele indica o número de logs rotacionados, quantos logs que a gente vai manter, né? Após esse número, os mais antigos serão excluídos. Então ele vai manter aqui no máximo 48 arquivos. Deve ser escolhido levando em conta o tempo do log que você deseja guardar pelo seu cenário, como eu tinha falado. Como no meu caso, eu rotaciono semanalmente, eu escolhi 48. 48 são 48 semanas, logo é aproximadamente um ano. O próximo parâmetro é o compress, que ele indica que os logs rotacionados vão ser compactados, para você não ter muito consumo de disco. E complementando com esse delay compress. O que esse delay compress vai fazer? Ele vai fazer
Vou mostrar diretamente aqui, ao invés de ler o que eu escrevi ali, que eu acho mais interessante. Ó. Ele vai fazer exatamente como está aqui. Ó. Você pega aqui, por exemplo, ó, o debug, ele tem o debug descompactado e tem o debug.1 descompactado. Ele começa a compactar apenas a partir do terceiro arquivo. Então, o primeiro fica descompactado, o segundo fica também descompactado e dali em diante ele compacta. Por que isso é bom? Porque você pode ler esses arquivos, né, consultar eles, sem ter que descompactar eles. E você vai estar mantendo só mais um. Então, assim, eu acho interessante fazer dessa forma. Nada impede de não fazer dessa forma, e se não fizer dessa forma, aí ele já vai estar compactado a partir do primeiro arquivo ali, do segundo, né? Só o atual que não vai estar compactado. A próxima opção aqui é o not if empty. O que ele quer dizer? Não se tiver vazio. Fará com que o arquivo não seja rotacionado se ele não tiver conteúdo, se ele tiver vazio. Tá? E por fim, aqui, né, a gente tem o create, que toda vez que você rotaciona, você tem que criar um novo arquivo. Então, esse novo arquivo criado, a gente está passando aí qual vai ser o dono e quais vão ser as permissões. Dono, grupo e permissões. Então, aqui eu passo 644, né, e root. Permissões, dono e grupo, que os novos arquivos devem possuir. Pode variar dependendo do usuário que roda o programa que está gerando log. Tem log que não é gerado diretamente pelo rxslog, é o próprio programa que não utiliza o rxslog e grava os logs. E nesse caso ele pode estar rodando como o Apache, como qualquer outro usuário que estiver lá dentro. No caso, como a gente utiliza o rxslog, ele roda como root e essa configuração aqui está adequada. Não preciso colocar um usuário diferente aqui. Em seguida, nós vamos salvar o arquivo. Tá? Então, esse arquivo que estava aberto aqui, né, de rotação, a gente salva ele. E a gente pode fazer um teste de rotacionamento, forçando que ele ocorra com o seguinte comando aqui. Eu não vou fazer porque eu quero manter meus logs lá, esperar virar uma semana. Mas eu já tinha testado antes, tá? Aqui vocês vão ter que gritar em mim. Se você rodar o /user /bin /log rotate -v -force e apontar a pasta, independente da configuração que ele está original lá para rotacionar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, enfim, ele vai fazer a rotação exatamente naquele momento, ok? Então a gente pode, né, entrar aqui dentro, o /var /rxslog, aqui dentro e verificar se o arquivo foi rotacionado, tá? No caso, como eu falei, eu não vou rotacionar ele. Eu não vou rotacionar, pessoal, porque é um servidor de produção meu. Eu estou utilizando ele para mostrar para vocês, ensinar a fazer, mas eu não fiz um cenário todo emulado aqui para poder fazer esse artigo. Então ele está sendo feito em cima de produção mesmo, tá ok? Vamos lá. Configurar o Fade2Ban para ler esses logs específicos. Nós não vamos abordar a fundo a configuração do Fade2Ban nesse momento, pois ela é bastante extensa e cheia de particularidades. Assim, eu vou considerar que você já tem o Fade2Ban com geios já funcionais para os serviços. E vamos modificar apenas o que é necessário para ler os logs a partir de arquivos em locais não padrão. Que, como eu falei, o Fade2Ban já vem com várias configurações padrão. E você fala lá, é log de e-mail, ele já sabe onde que ele vai buscar. É log de postfix, ele sabe. Log de Novicote, ele sabe. É log de SSH, ele sabe onde buscar lá. Mas nesse caso, ele não vai saber. A gente vai ter que passar o comando certinho para ele buscar o log específico que a gente quer. O arquivo de log, tá? Então a gente vai tomar como exemplo, para todo esse artigo, né, uma Gale que seja para o Novicote, que, como vocês devem saber, é um servidor de POP3 e MAP, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa Gale, ela vai estar lá no /etc, /fade2ban, /gale.d ou gale.local, dependendo da sua configuração, tá bom? E a gente vai pegar dentro dessa Gale, vamos procurar a linha que vai estar indicando logpath igual a dovicote logs, com essa sintaxe aqui, que busca, por padrão, o local onde os logs do dovicote estão.
e a gente vai mudar para o path completo, tá? /var, /log, rsyslog, 192.68.0.253, dovecot.log, tá? Por curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. No /etc, /fail2ban. No meu caso aqui, eu uso um jail.d, tá? E essa jail que eu vou abrir para vocês, ela tá aqui dentro de exemplos, aqui, ó, dovecot.conf, tá, ok? Então é aqui, ó, essa linha aqui, ó, logpath. Eu peguei aqui dentro e coloquei essa linha, então indicando que o log para essa jail dovecot deve ser buscado nesse arquivo aqui. No momento a gente não vai falar sobre outras coisas ali dentro. Feito isso, basta fazer o reload do fail2ban. Não precisa reiniciar o fail2ban, pode fazer o reload. System Control, reload, fail2ban. Tá, ok? Então aqui a gente encerra, né, essa primeira etapa, onde, novamente, o que nós fizemos aqui? Nós configuramos o rsyslog para receber os logs via rede de outros servidores. A gente configurou pelo menos um servidor remoto, tá, para estar enviando esses logs ao servidor de logs. E configuramos o servidor de logs para fazer esse rotacionamento desses logs, para que a gente não ocupe muito disco e não ocupe muito processamento com arquivos muito grandes. E também compactamos esse arquivo no rotacionamento para não ocupar muito espaço de disco. E também configuramos o fail2ban para ler esses logs nesses locais específicos, certo? Eu vou mostrar aqui também, só por curiosidade, os logs aqui dentro, tá? Do dovecot. Deixa eu abrir ele aqui, ó, o F3, tá? Então a gente verifica, ó, tá, que existem aqui, ó, o log fica nesse formato, 2022, o mês 08, o dia, né? Eu estou olhando o log já que está com alguns dias rodando, né? Aí ele é a Facility Mail, ele é o serviço dovecot, e a linha aqui vem IMAP Login, ou seja, é uma tentativa de login via IMAP, com o usuário chamado conselho tutelar, o método de envio de senha é plain, o remote, o IP remoto que está tentando acessar é o próprio 0253. Por quê? Porque a gente tem lá nesse local um Roundcube, que é um cliente de e-mail web, é um webmail. Então, né, é ele mesmo, né, que está conectando no dovecot, eles estão na mesma máquina, por isso que o remote IP é o mesmo IP do servidor. Tá? E o local IP, que é o IP onde está sendo conectado, que é o próprio servidor, é o mesmo. Tá? E aqui o tempo, né, que levou tal. Se isso daqui tivesse sido conectado através de um Thunderbird, de aqueles Outlook, né, que vem com o pacote do Office em outro local, aí o remote IP aqui seria diferente. Tá? Então aqui é todo o arquivo aqui de log, que gera log pra caramba, né? E ele vai procurando aqui dentro os padrões que identificam falhas de login, muitas tentativas de achar logins que não existem dentro do nosso servidor, que é um escaneamento, enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva aí no canal, dê o joinha, dá o like e compartilhe o vídeo. Você deve ter outras pessoas, se você é administrador de redes, você já deve ter percebido o quão interessante é essa solução que a gente vai ensinar aqui, para a gente estar fazendo esses bloqueios de forma centralizada. Isso facilita demais, né, a vida nossa para manter segurança. Então você deve ter um amigo também, administrador de rede, um amigo na área de TI. Manda para ele, se de repente mesmo você não vai abordar exatamente, mas você deve conhecer alguém que vai gostar. Então eu peço aí que compartilhe para ajudar o canal a crescer. A gente está começando agora. Vocês devem dar uma olhada aí no canal. Vão ver que eu já lancei alguns vídeos de drone. Eu também vou falar a respeito de drone. Eu adquiri agora, recentemente, um Air 2S. Tá? Já consegui quase arrancar o dedo fora aqui com as lâminas dele. E eu estou fazendo alguns vídeos também nessa área aqui, muito interessantes. Inclusive vai sair um vídeo que vai ensinar quem aí mexe com drone, e deve ter ficado muito pau da vida que nem eu fiquei na hora de começar a colocar os vídeos aí, né?
que você vai subir o vídeo fica uma qualidade bosta, uma qualidade merda, desculpa a palavra, no YouTube. E eu descobri por quê. E vi que tem muita gente com um canal muito grande aí que continua colocando os vídeos e os vídeos estão com qualidade bosta. E eu descobri como fazer. Então também é um spoiler aí de um próximo vídeo que vai vir. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.